Você conhece os vereadores de Itajaí ou sabe como atua aquele que você escolheu nas eleições de 2024? Seja qual for a sua resposta, este é o momento ideal para se ligar na TV Câmara Itajaí, porque está no ar mais uma edição do Fala Vereador, um espaço exclusivo para os parlamentares detalharem as suas propostas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do Progressistas, Maurílio Moraes. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Vereador. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para um bate-papo. Vereador, a Câmara instituiu a Comissão Parlamentar Especial para estudar, fiscalizar, analisar as políticas públicas de acessibilidade aqui no município de Itajaí. Já foram realizadas algumas reuniões e cada reunião busca um aspecto das carências e dos problemas públicos de acessibilidade que Itajaí passa e tenta trabalhar diversas perspectivas ali e encontrar soluções para que algum documento seja feito com um desenho, digamos, universal para a acessibilidade de Itajaí e seja assim enviado ao Executivo. Como tem sido o trabalho seu como relator e também como a vivência do cotidiano, passando por esses desafios? De um cadeirante. Na elaboração dos requerimentos, nas ideias, como é que está sendo esse trabalho, vereador? Eu acho que foi uma boa opção, né, a criação pela Casa desta comissão, né? A primeira reunião que tivemos foi só entre os vereadores para conversarmos e termos planejar, correto, fazer um planejamento. A segunda e terceira reunião já convidamos as associações para virem participar, que foi muito bom, né, eles virem, porque cada associação tem a sua demanda, né, e é através das pessoas, dos cadeirantes, cegos, né, e outras associações que nós podemos traçar políticas públicas, né, para que a própria prefeitura possa executar de uma forma adequada para poder abranger o objetivo, que seria a acessibilidade e outras situações também, para todas as pessoas PCDs, todas as pessoas que precisam do poder público neste momento. Então, foi muito importante. A primeira reunião traçamos os objetivos, na segunda reunião, a segunda e terceira, já conversamos com as associações e, partindo dali, já temos diversos requerimentos que vamos já executar, pedir essas informações para a Prefeitura e eu acho que assim foi muito importante. Queremos fechar ou darmos continuidade nessa comissão até o final do ano, né, já que estamos já no final do ano, mas acelerar para termos algum resultado já no começo do ano. Até pela reforma que nós vamos ter, né? Reforma administrativa da Prefeitura, então já vamos deixar mais ou menos assim alinhavado para que eles possam ter alguma resposta para nós já no começo de 2026. Vereador, alguns dos aspectos apontados durante as reuniões são com relação às calçadas, que elas nem sempre estão dentro de um padrão que é recomendado, que é ditado pela ABNT. Né? Então, as calçadas precisam atender o deficiente visual, atender também o cadeirante e outras populações, né? outras faixas de população da comunidade, vereador. Como construir isso? Levando em consideração o contexto de Itajaí, em que muitas das calçadas são estreitinhas, tem já obstáculos como postes no meio do caminho e é difícil, né? Itajaí existem ruas que tem uma calçada larga, demasiada, né? Vamos ser demasiado, que eu digo assim, em comparação a outras ruas que as calçadas são muito estreitas, né? E nas calçadas estreitas,
é super difícil, porque mal passa uma cadeira e nós temos os postes conforme o lado esquerdo ou direito que passa o poste, ali já tem já é obstruído, entendeu? Então, a Itajaí, em termos calçadas, é zero, né? O conceito para nós é zero, no sentido da acessibilidade. Nós temos muita reclamação em cima disso. Itajaí não oferece passeio público adequado em praticamente 90% da cidade. Eu penso que 90% da cidade não oferece o passeio público adequado, tanto para o cadeirante, para o cego e por uma mãe gestante ou por uma mãe que está levando o filho no carrinho, pessoas idosas, tem um monte, não seria só para o cadeirante, né? Mas eu calculo que 90% das ruas, das calçadas, passeio público em Itajaí, não estão adequadas para nós. Eu penso que a prefeitura ela leva uma culpa muito grande nisto. Por quê? Por exemplo, o meio-fio, né, está estabelecido o meio-fio. Eles vêm e asfaltam, já levando um pouco a rua. O meio-fio já ficou um pouco baixo, correto? Daí alguém vem ali e faz uma melhoria na calçada. Ele vai fazer naquele meio-fio que está. O vizinho da frente, do lado, constrói uma casa, já vai na prefeitura, eles já levantam o paralelepípedo, o meio-fio. Já fica diferenciado daquela outra. Não há padrão. Não há padrão, correto. Então, eu penso que a prefeitura ela é culpada disto, e para que isso seja corrigido, ela deveria padronizar todos os meios-fios, correto? Por quadra. Eu já conversei com o prefeito, sugeri a ele isto, né? Por quadra. Não precisa, é um trabalho, né? Não precisa fazer tudo numa hora só, mas pega uma quadra, né? Padroniza o paralelepípedo, porque muitas ruas estão mais altas do que o próprio meio-fio, elas estando mais ou quase da altura do meio-fio, você pode perceber o que eu estou falando, né? Então, eles tinham que padronizar. A partir do momento da padronização, sim, as coisas iriam começar a funcionar. Itajaí tem, uma das respostas que o município enviou para o senhor ou para a comissão, mas que a gente tem de informação, é que Itajaí possui 84 quilômetros de rotas acessíveis, planilhadas, né, que demonstram estão de acordo com a viabilidade técnica. Essa extensão ela precisa ser expandida, é claro, né? Mas assim, como fazer com que isso aconteça também nos bairros? Porque a acessibilidade ela não pode ficar restrita a regiões do centro que tenham um planejamento um pouco mais atual, né, que já obedecem às normas e à legislação, mas levar para os bairros isso, onde a comunidade é mais carente não tem a condição, né, de fazer a calçada com piso podotátil com a largura e a altura adequada. Eu acho que, por isso que eu falei em 90%, porque né, a gente tem que pensar no Itajaí todo, não centro, né, em locais, bairros que já são, praticamente já tem calçada em tudo. Mesmo aquelas calçadas, em alguns bairros que você vê a calçada, ainda não estão adequadas. Tem alguma coisa ainda para ser corrigida. Então, eu penso que Itajaí precisa melhorar muito sobre isto, né? Penso também que a responsabilidade de fazer a calçada teria que ser da prefeitura, porque ela tem pessoas competentes para fazer ou, né, terceirizar, mas para fiscalizar. Correto? Porque as pessoas que vão fazer as calçadas não pensam nisso. As pessoas, os donos, os proprietários, pagam o pedreiro lá faz do jeito, tem uma norma para seguir. Mas muitas vezes não é seguida aquela norma, eles fazem num sábado e num domingo, o fiscal nem passou por ali, ou se o fiscal passou também não percebeu. E depois de pronto, não dá mais de ajustar. Infelizmente, ou a prefeitura não tem força para ajustar. É capaz de cobrar uma multa, mas o erro vai ficar lá. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos para continuar esse bate-papo e falar um pouco mais sobre acessibilidade com o vereador
Maurílio Moraes, do Progressistas. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco Maurílio Moraes, do Progressistas. Bom, vereador, a gente falou a respeito da comissão parlamentar especial que está estudando a acessibilidade no município. E um dos eixos que a gente falou no bloco anterior foram as calçadas, mas agora eu quero perguntar para o senhor exclusivamente a respeito do serviço de transporte público. Parece que tem algumas carências que já vêm acontecendo já de tempos atrás, não é, vereador? Sim. Isso há 20 anos atrás, o transporte público, né, a exigência que a lei, né, fazia para o transporte público era 1% da frota de ônibus ter a acessibilidade, ter um elevador, vamos dizer assim. E nós tínhamos aqui em Itajaí 2 ônibus. Hoje, a legislação já mudou, né? E nós temos agora, todos os ônibus são obrigados a ter esse acesso. Só que, muitas vezes, a parte da acessibilidade não deixa com que o deficiente também chegue até um ponto de ônibus. Precisa ser guerreiro. Um cadeirante, vamos dizer, precisa ser um cadeirante guerreiro para lutar contra todos os obstáculos, para chegar num ponto... E certamente vai precisar de ajuda. Certamente vai precisar de ajuda. Por isso eu já estou chamando ele de guerreiro. Então daí vai passar um ônibus ali. Daí ele consegue pegar o ônibus que tem um elevador, tudo normal, sem problema nenhum. Mas se tivesse acessibilidade e mais pessoas usassem o ônibus, até por ter acessibilidade de chegar até o ponto. Já começa por aí. Tendo essa acessibilidade, mais pessoas usariam o transporte coletivo. Logicamente, se mais pessoas usassem o transporte coletivo, eu calculo também que o próprio transporte coletivo já iria ter uma forma melhor de lidar com o próprio cadeirante. Entendeu? Mas hoje existem alguns relatos, alguns motoristas que não ajudam ou ajudam de uma forma, mas estão despreparados, né, para ajudar um deficiente, que não precisa muita coisa, mas muitas vezes O senhor é motorista do seu veículo adaptado, sim, né? Correto. Mas se o senhor, o que tem residência hoje na Vila Operária, né, digamos, se o senhor precisar pegar um ônibus para se deslocar até o bairro Cordeiros, o senhor consegue ir da sua residência, que é um bairro central, muito bem estruturado, sim, comparado com outros? Sim. Uhum. Consegue pegar o ônibus ali? Não conseguiria, porque eu teria que ir da minha casa, para pegar ônibus para Cordeiros, né? Vamos lá. Eu teria que ir da minha casa e ir até na Rua Blumenau, né? Lá tem um ponto de ônibus que vai para Cordeiros, e de lá eu pegaria mas assim, foi uma boa pergunta, nunca ninguém me fez essa pergunta, mas eu não conseguiria chegar lá não, lógico, se alguém me empurrasse, tem todo um processo, né? E até o ponto de ônibus rua. mais próximo? Não, até o ponto de ônibus mais próximo, daí ao lado da minha casa tem um ponto de ônibus mais próximo que eu poderia pegar um ônibus para ir para o terminal da Fazenda. Daí ali aí conseguir fazer... Sim, mas daí também é mel na chupeta, né? Porque é só atravessar a rua, já tem um ponto, que nem todas as pessoas vão morar próximo assim de um ponto de ônibus. Então é obrigado a ter acessibilidade para tudo, não é que ele tenha que andar 200 metros para pegar o ônibus. Vereador, e a comissão também tem se debruçado sobre outras necessidades da pessoa com deficiência, como o deficiente auditivo,
o cego, entre outras, né, vereador? Sim. E esses serviços de passeio público e de transporte público, eles também estão carentes de ofertar uma acessibilidade para essas pessoas? Também tem essa carência. Muitas vezes, alguma coisa em braille, entendeu? Alguma forma de ajudá-los nesse sentido, entendeu? Para que facilitasse mais as pessoas. A pessoa cega tem o problema dos obstáculos que são colocados Também. nas ruas, e são vários os obstáculos, desde lixeiras até postes, em locais totalmente inapropriados. Embora haja o piso podotátil, o obstáculo que está à frente não está sinalizado da forma adequada para a pessoa cega. Sim. E tu vê que quando eles colocam o piso, na maioria das vezes, tu observa que vai bater num poste. Quando chega no poste, né? Chegou no poste, nem 1 metro antes, 50 centímetros antes do poste, eles botam as bolinhas, que é para o cego saber que ali tem problema, mas daí faz assim, faz um... e já segue para o outro lado. Aquelas bolinhas ali, acho, e tenho quase certeza, que elas deveriam ser colocadas no mínimo uns 2 metros ou 3 metros antes do obstáculo. Porque ali, quando ele botou o pé nas bolinhas e viu que era obstáculo, o próximo passo ele já está dando com o rosto no poste. Entendeu? Então tem que ser uns 2 metros antes para ele saber. A hora que ele pisou, opa, tem um obstáculo. Para ele ir andando com cautela até encontrar esse bendito obstáculo. Tu está entendendo? Então nem isso eles não entendem. O senhor é o relator da comissão, pretende entregar o relatório até quando? E entre as deliberações que o relatório vai pedir, vai ter uma central de libras? Tem todo um... como é que eu vou te dizer? Tem todo um processo que nós estamos sugerindo para a prefeitura, pedindo informações, para nós tentarmos, até o final do ano, termos alguma coisa para entregar para a prefeitura, para que a prefeitura em 2016 possa nos dar o resultado sobre a situação. De repente, ano que vem, pode-se abrir uma nova comissão, tu está entendendo? Mas a gente já quer fazer isso para este ano, para, mediante uma reforma, nós termos já alguma coisa garantida para nós. O senhor é a favor da criação de uma secretaria de acessibilidade no município? Eu acredito que seria bom uma secretaria de acessibilidade. Nós não podemos tirar a responsabilidade de um secretário na parte de acessibilidade, vamos dizer assim, ou seguir as leis nesse sentido e jogar em cima de uma secretaria. Está entendendo? A secretaria, eu vejo ela como fiscalizadora. Cobrar. Tu está entendendo? Vamos supor, o secretário ele tem que saber, o secretário de obras, vamos supor, né? Não, isso aqui vai ter que ser feito conforme a legislação manda. Tu está entendendo? Não fazer uma coisa... não. A própria secretaria dos PCDs que vão... A responsabilidade deles, não. Eles vão cobrar. Nesse sentido, eu concordo que seria muito bom. Até para promover políticas públicas. As pessoas que estão ali também vão pensando e vão... Pensar estrategicamente... Correto. Como mudar as coisas. Vereador, e é importante um censo da pessoa com deficiência aqui no município para ter um diagnóstico e conseguir planejar melhor as políticas? Censo seria bom, mas não seria... Porque foi ventilado isso na comissão. Sim, correto. Seria bom, mas não seria a solução. Correto? Porque se você faz uma calçada adequada... tem pessoas que dizem, não, ninguém passa aqui com uma cadeira de roda, para que eu vou fazer uma calçada de... Existem pessoas que têm essa mentalidade. Mas, se um dia passar uma pessoa naquela calçada, já valeu. Porque ela cumpriu a lei e aquela pessoa precisou passar por ali. Então, eu acho que não seria bom, mas não seria a solução.
Nós, aqui em Itajaí, já há mais ou menos uns 20 anos atrás, ou mais um pouquinho, através da ADEF, nós fizemos um censo assim meio... Né? A Univale fez os panfletos, a Celeste, como eu trabalho lá, nós, na época, anexamos na fatura a fichinha, as farmácias, correio, a gente colocou caixas para eles devolverem a fichinha, né? Entendeu? Então foi muito bacana. Só que, assim, a gente não obteve, assim, pessoas... Porque como a gente conhece muitas pessoas, a gente viu que teve pessoas que ignorou aquilo. Tá entendendo? Então, assim, não foi uma forma que deu certo. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Maurílio Moraes, do Progressistas. Bom, o vereador, falar a respeito de um requerimento de sua autoria. Ele pede informações à Secretaria Municipal de Obras sobre a viabilidade de realizar estudos para a construção de uma nova ponte que ligue os bairros Dom Bosco ao Cidade Nova. Isso, não. Na realidade, a ponte é a ponte do Dom Bosco ao Cidade Nova, que foi construída. Esta ponte, quando você, né, o carro passa por ali, a opção deles para irem para a BR, eles são obrigados a ir pela rua da frente ali, que eu não lembro agora o nome, e fazer todo um contorno lá pelo lado daquele mercado que tem lá. A minha sugestão é colocar um semáforo na rua Otto Auer com a rua São Vicente, lá nas PM. Com uma abertura, com a confecção de um semáforo lá, as pessoas que vêm por aquela ponte ali vão ter a opção de pegar a Otto Auer em direção às PM, dali elas já podem ir para a BR, voltar para o centro ou ir por o São Vicente pela rua São Vicente. Entendeu? Então daria assim, a mobilidade de veículos seria excelente. Porque se hoje você transitar por lá, percebe-se que aquela rua que passa, no caso, a continuação da Stefano José Vanoli, mas por bairro Cidade Nova, aquilo ali é demais. Fica quase 1 quilômetro de veículos para passar por aquilo ali. Então, na verdade, o que o senhor quer é que uma reestruturação do trânsito por meio de um novo semáforo, mas que garanta um pouco melhor a fluidez que essa nova ponte, que é João Omar Macanhães, está proporcionando. Isto, como você falou no começo, confeccionado a essa ponte, nós temos que dar maior fluidez. Não adianta uma ponte só vem do bairro Dom Bosco para Cidade Nova. Já é uma coisa que, logicamente, eu calculo que mais tarde isso aí vai ter os dois sentidos. Mas, a princípio, por alguma situação, só vem do Dom Bosco para Cidade Nova. Chega no Cidade Nova, se ele entrar pela Otto Auer, que seria o correto, que é uma rua mais ampla, lá nas PM, ele vai ter que voltar para o centro, vamos supor. Vai engarrafar tudo de novo. Então, a minha sugestão é que ele chegue lá, entre pela Otto Auer e da Otto Auer, tendo um semáforo entre a rua Adolfo Konder e a Otto Auer e São Vicente, a rua São Vicente, ali
seria excelente, né? Eu estou pedindo aqui, se já tem um estudo quanto a isso, para que eu acho que seria, para muitas pessoas, melhoraria muito o trânsito. O senhor acredita que também que nos próximos anos, dependendo do desenvolvimento dessa região, uma nova ponte também seja necessário para poder gerar os dois sentidos? Correto. Também uma nova ponte, eu acho que nós temos que facilitar a passagem das pessoas de um lado do rio para o outro. Isso aí, com o crescimento da cidade, isso aí vai ter que ser feito. Mas eu acho que de imediato agora o prefeito, né, provavelmente ele deve ter algum estudo quanto a isto, em um semáforo na esquina da Otto Auer com a rua São Vicente e Adolfo Konder. Vereador, o senhor também é autor de um projeto de lei que o senhor tenta um pouco provocar também os empresários de supermercados aqui no município de Itajaí para que ofereçam uma pequena fração da frota de carrinhos para crianças, com a possibilidade de transportar também crianças com deficiência, vereador. Isso daí é viável ou o senhor quer mais que os supermercados também se preocupem com esse público, né? Com mães e pais que vão até o supermercado com a criança? É viável, sim. É viável, mas muitas mães, né, têm um filho de uma certa idade e muitas vezes não tem como deixá-lo, né, e precisa levar. E muitas vezes até para a integração da criança, né, levar no mercado, né, porque muitas vezes as pessoas acham ou vê uma pessoa, um PCD, vamos supor assim, numa situação que, mas levar só até o mercado, para quem passa praticamente 24 horas, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, dentro de casa, sai esporadicamente, uma ida ao mercado é fundamental. Né? Entendeu? Então, até os mercados, quando falou até, né, para os mercados terem criatividades para ter, um espaço de uma mãe que quando for for fazer uma compra, ter um espaço no mercado, não precisa ser uma coisa muito grande, mas que lá o deficiente possa estar, se sentir bem, olhar, ser atendido por outras pessoas, né, que possa, acho que isso é muito, né, nós vivemos aqui, nossa vida é muito passageira e acho que nós temos essa responsabilidade. O senhor acredita que vai ter um parecer favorável desse projeto, embora ele gere custos para a empresa, mas também é para tentar garantir um direito, é uma fração pequena, né? 1%. E depois, assim, como eu falei, a vida é muito rápida. E muitas vezes a gente olha só para as pessoas que possam te dar lucro, né? E aquela outra pessoa que muitas vezes não é a pessoa que vai ter lucro, mas é o pai, é a mãe, eu acho que ele deveria ser contemplado também como ser humano. Vereador, as sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí, elas geralmente são marcadas por discussões que envolvem, às vezes, questões ideológicas, questões políticas, naturalmente, mas geralmente também entram os comentários religiosos ali, principalmente sobre a Bíblia e entre outras questões da corrente cristã. Né? Sim. Embora o Estado seja laico, as instituições públicas no Brasil possuem culturalmente alguns símbolos, a Câmara aqui tem a leitura da Bíblia, e o senhor propôs um projeto de lei para reconhecer a Bíblia Sagrada como símbolo cultural, ético e literário do município de Itajaí, né? E também visa autorizar o seu uso como material pedagógico de apoio nas escolas da rede municipal de ensino. Esse projeto está tramitando na casa. O senhor acredita que vai para frente quando, se chegar ao plenário, não vai também despertar toda uma discussão, polêmica? Como é que o senhor espera? Como tu falou, né? O Brasil é laico e o plenário vai ser soberano nas votações, mas é uma coisa assim que a gente tem que, os valores da família, nós temos que rever algumas situações, porque como está, vai ficar muito difícil. A coisa está indo por um lado assim que não está tendo um controle em algumas situações. E nós temos que rever
algumas situações que aquilo possa dar opa, vou pensar e vou fazer a coisa correta. Tu está entendendo? Então, temos que voltar algumas atividades que possam nos ajudar, porque o mundo ou a sociedade, como está indo, ela está bem complicada. Ela não sabe o rumo, uma mãe, um pai, muitas vezes não sabe mais o rumo como exercer a função que tem que ser feita. E o senhor entende também que nas escolas esse tipo de abordagem poderia ser útil para resgatar valores morais do cristianismo? Correto. Tipo assim, ó, a criança para pensar. Eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás, questão de uns 15, 20 anos atrás, ela era professora em uma outra cidade e ela disse, Maurílio, como isso dá resultado? Aí, quando eles estavam assim muito, aquela bagunçada toda, ela disse, pessoal, calma lá, vamos fazer uma oração aqui do Pai Nosso, que é a oração universal. Daí, só aquele Pai Nosso, eles gostavam, eles faziam assim, eles paravam assim, parecia que eles sossegavam, assim no sentido de se acalmavam. Daí começava a escrever ou fazer outra coisa, daqui a pouco lá voltava de novo, aquela coisa, entendeu? Então, isso é uma coisa que a pessoa tem um respeito. E as crianças, quando fazem esse tipo de coisa, é porque já foram numa missa, já foram numa igreja, já viram um Pai Nosso, uma oração ser feita. Então, aquilo, né, eles têm um respeito por isto. Eu acho que é essa parte de respeito que a gente poderia, de uma forma ou de outra, voltar a ter com as crianças no colégio. Entrevistei hoje o vereador Maurílio Moraes, do Progressistas. Muito obrigado, vereador, por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa. Eu que agradeço, um abraço a todos e Deus nos abençoe. E obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima.